Vamos falar agora sobre o presidente Lula, não é? Porque aproveitando aqui o gancho dessa entrevista que nós tivemos com o Leonardo Barreto, o presidente Lula, nesta semana, ele deu mais indicativos de que vai participar do processo eleitoral. Só que ele colocou algumas condições para isso, não é? Vamos aproveitar e colocar aí, produção, as aspas do presidente Lula, porque ele fala o seguinte: eu vejo a extrema-direita falando em Tarcísio, em Ratinho, em Caiado. Eles podem falar com quem quiserem, mas qualquer um terá que fazer mais do que eu. Se eu for candidato, é para ganhar as eleições. Deixa eu pegar logo esse... E aí também ele já aproveita também falando sobre o IOF, né? É bom lembrar que ele falou isso em um podcast do Mano a Mano, apresentado por Mano Brown. Tá aí. O IOF do Haddad não tem nada demais, segundo o presidente da República. O Haddad quer que as bets paguem imposto, as fintechs, os bancos, pagando um pouquinho só para a gente fazer a compensação. Eu já aproveito... Opa, temos mais aqui, porque toda vez que a gente vai ultrapassar o arcabouço fiscal, aspas, do Lula, a gente tem que cortar no orçamento. O IOF é para fazer essa compensação. Então, essa briga nós temos que fazer. Não dá para ceder toda hora. Senhores, já estou aqui com o nosso Ricardo Kertmann, lá diretamente de BH. Seja bem-vindo, meu querido. O Ricardo tá mutado. Opa, agora sim, Ricardo, seja bem-vindo, querido. Não, ele tá mudo ainda. Então vou aproveitar aqui, Rodolfo. Seguinte, vamos lá. Vamos colocar a bola no chão, porque o Lula, nesse podcast do Mano Brown, ele fala exatamente aquilo que eu já falava no Meio Dia em Brasília, que você já abordava também no Meio Dia em Brasília, também nos programas aqui de O Antagonista. Que é o seguinte: o Lula, gente, ele só vai partir para a eleição se ele tiver certeza absoluta de que ele vai ganhar. Ele não vai partir. Esqueçam essa história de que o Lula vai concorrer em 2026 com alguma chance de derrota. Tá? Agora sim, Ricardo, boa noite para você, aproveitando. Boa noite, querido. Boa noite para vocês, boa noite também para os nossos queridos amigos antagonistas. Sabe o que aconteceu? Tem uma pecinha chamada O Burrinho, que deixa o microfone mutado. Então, já que o burrinho aqui deixou mutado, é claro que não ia sair som. Mas agora eu tô na área. Não, Ricardo, fique super tranquilo, porque é o seguinte, é clima de sexta-feira. Sexta-feira acontece de tudo na sexta-feira, meu amigo. Fique tranquilo, acontece. Ó, aqui também no estúdio também tem uma pecinha aqui também que não tá me ajudando muito. Isso significa eu. Mas, voltando ao caso do Lula. Gente, Lula, ele só vai ser candidato se ele tiver certeza absoluta de que ele vai ganhar. Ponto. E aí, isso coaduna com o que nós falávamos com o Leonardo Barreto. Porque é o seguinte, nós temos o seguinte cenário: quanto mais enfraquecido estiver o ex-presidente Jair Bolsonaro, pior é o cenário o presidente Lula. Porque o Lula não tem mais bandeira. Ele não tem mais o que vender para a população. O Lula, no início da gestão, ele tinha uma bandeira apenas: a tal da defesa da democracia. Então, Rodolfo, a questão é a seguinte, meu caro. A questão é a seguinte, Rodolfo. Eu não sei se você concorda com a minha tese, mas o Lula, nessa frase, nesse podcast, ele já fala o seguinte, ele deixa tudo muito claro de quais serão as condições para que ele embarque nesse jogo. E, para mim, já é admissão de derrota. Antecipadamente, ele já dá um claro sinal de que, olha, eu não sei se eu vou encarar a disputa de 2026. Boa noite mais uma vez para você, amigo. Boa noite a todos mais uma vez. Quando um presidente da República, alguém que está nessa condição, ele precisa ficar falando que vai ser candidato, já é uma indicação. Então o Lula estava fazendo isso. Eu vou ser candidato, meio que num discurso para tentar se convencer também, né? Convencer quem está junto com ele e se convencer. Agora, diante da fraqueza do governo dele, da impopularidade, ele próprio admitiu aí, sem querer ou por querer, que só vai concorrer se tiver... ele só vai concorrer se for para ganhar. Isso não existe, né? Você concorre e você pode perder. Exato. Mas a condição... Qual é a condição do Lula, né? A primeira
eleição, essa de 2022, já era nessa condição. E eu já falei isso várias vezes, gosto sempre de repetir. Por que o Lula se candidatou em 22? Não foi para barrar a extrema-direita, não foi para salvar a democracia brasileira, foi para tentar limpar a biografia dele. Só que neste governo ele não está conseguindo fazer isso. O que o Lula está fazendo agora, nesse governo, ele pode trocar um fim de governo com 80% de aprovação, que foi o fim do segundo governo dele, por um com menos de 30%. É assim que ele vai acabar esse governo. Então, para que ele vai continuar? Né? Para que ele vai tentar de novo? Veja, não é seguro que ele vai ganhar, e se ele ganhar, ele vai ter que tratar dos problemas que ele causou neste governo. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria só falar da perspectiva eleitoral, mas eu não queria deixar passar a expressão que o Lula usou, o IOF do Haddad. Para um presidente da República carimbar um imposto na testa do ministro da Fazenda dessa forma, assim, realmente está completamente fora de ordem esse governo. Não, totalmente fora de ordem, Rodolfo. E tem um ponto, tem uma frase de um grande filósofo brasileiro, meu caro Ricardo, lembra daquela frase? Se não sabe brincar, não desce pro play? Lembra dessa grande frase, meu amigo? Então é o seguinte, o Lula, pra mim, eu posso estar errado. As coisas em política acontecem numa velocidade, né? Já falei isso várias vezes. Um ano em política é muito tempo. Mas me parece que o Lula já tá jogando a toalha. E escrevam isso que eu vou dizer hoje, 20 de junho de 2025. Não duvidem que o presidente da República utilize uma questão de saúde para não disputar as eleições de 2026, caso ele perceba que ele vai ter uma dificuldade muito grande para disputar, para conseguir uma vitória no ano que vem. Ricardo Kertmann. Bom, a observação do Rodolfo é extremamente pertinente, em dois aspectos até. Primeiro, essa que eu considero uma tremenda covardia, né? Você ser o maior beneficiário de um imposto, porque afinal de contas o presidente é ele, a gestão é dele e o imposto, no limite, vai ajudar ele mesmo. Então, quando você vai e atira, carimba, imposto que é altamente impopular na conta de um ministro seu, a meu ver, isso é uma covardia tremenda. Mas a fala como um todo, ela é completamente atabalhoada, porque ele fala assim, o imposto do Haddad, o IOF do Haddad, o que ele quer é aumentar o imposto das bets. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Na verdade, o aumento de impostos para as bets, como outras medidas arrecadatórias, como sempre, tudo que o governo entende como ajuste fiscal é sempre pelo lado da arrecadação e nunca pelo corte de custos, mas todas essas medidas, elas vêm na esteira da não aprovação do aumento do IOF. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, nem isso ele consegue apresentar de forma direita, de forma decente, né? De forma que faça qualquer tipo de coerência. O segundo ponto, aí já com relação à própria candidatura, olha, o cenário econômico atual, e nada indica que esse cenário econômico, tanto internamente quanto externamente, vá melhorar. Isso, a meu ver, é um ingrediente e tanto para o presidente Lula inventar uma desculpa, como você falou, Wilson, se é por problema de saúde ou qualquer outra desculpa que ele possa vir a apresentar para não concorrer. As eleições estão muito longe, tem muito chão pela frente, não tem nada definido. Ele é o presidente da República, ele continua altamente popular, pelo menos para mais de um terço do eleitorado. O PT é um partido muito forte. Historicamente, é só a gente ver os últimos anos, ele entra muito forte nas eleições, né, ele ganha as eleições, então não dá para a gente descartar o presidente Lula de uma reeleição. Mas o cenário é muito difícil para ele. E aí, nesse aspecto, é que eu acho que ele pode sim aproveitar e tentar manter algum tipo, porque ele crê nisso, né, e manter algum tipo de boa biografia aos olhos do país. Porque, de fato, ele disputar a última eleição e perder é meio que sair pela porta dos fundos. Não, sem dúvida nenhuma, Ricardo. E vamos fazer uma retrospectiva histórica das últimas eleições, quer dizer, presidenciais, em que o Lula participou. Vamos colocar 89, disputa contra o Collor. Você tinha ali, né, uma relação direta, você tinha o Collor representando, naquela época, né, um político novo, caçador de marajás, etc. O Lula não dava essa esperança para o eleitor. Se você 94, não é, Rodolfo? Quer dizer, 94 temos aí PSDB,
FHC, primeira eleição da FHC. 98, reeleição da FHC. Quando o Lula ganha em 2022, ele ganha com base justamente no desgaste do FHC e numa esperança de que a social-democracia pudesse atingir o maior número de pessoas. Quando o Lula se reelege em 2006, o Lula ele ainda mantém essa alta popularidade. Então, senhores, o que acontece? Se a gente for pegar a última eleição de 2022, quando o Lula ele se elege novamente, ele consegue voltar ao poder com base na questão do medo. Então, ele não apresentou uma esperança. É aquilo que eu falo sempre em política. Política é o seguinte, o político ou o líder, ele consegue atrair as pessoas para o seu barco com base nos sentimentos, ou esperança, ou medo. Então, o Lula, nesse momento, ele não representa nem esperança, nem medo. Então, é esse que é o grande problema, essa que é a grande questão, e essa que é a grande dificuldade do atual presidente da República para que ele apresente algo para 2026.